Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Hoje eu vou dar sequência à história do segundo derviche. Então, se você perdeu o começo dessa história, eu sugiro que você volte aos vídeos anteriores e pegue ela do começo para entender o que está acontecendo. Essa é uma história contada por um personagem que está dentro de outra história, chamada O Carregador e as Três Jovens de Bagdá, que está dentro de uma outra história, que é a história de Sherazade e do seu marido, o rei Shahriar. Essa é a estrutura do livro das Mil e Uma Noites, as histórias vão abrindo outras histórias e depois elas voltam se fechando até concluir cada arco narrativo. Para deixar isso mais claro, eu pedi a ajuda da minha irmã para fazer um pequeno mapa explicando quais histórias estão dentro de quais histórias. Algumas pessoas já receberam por e-mail, mas eu vou disponibilizar esse mapa também no meu blog essa semana, no recantodaprosa.com, junto de um texto, um breve texto, escrito pelo tradutor dessa edição que eu estou usando, que fala um pouquinho do livro das Mil e Uma Noites. Então, se você tiver interesse, é só acessar o blog lá para quinta, sexta-feira, que eu vou deixar o texto lá, ok? Então, vamos dar sequência às nossas histórias. Depois de passar por uma série de infortúnios que o tinham feito cair da condição de um príncipe à condição de um lenhador, o segundo derviche, que na época não era um derviche e não era caolho, conseguiu finalmente ter um momento de felicidade, quando certo dia, ao sair para cortar lenha, encontrou um alçapão que dava acesso a um palácio subterrâneo onde morava uma linda jovem. A jovem explicou a ele que era casada com um gênio maligno que a vinha visitar uma vez a cada 10 dias e propôs ao lenhador que passasse os outros 9 dias com ela. Mas como ele era muito ciumento, ele não aceitou a condição e, como estava embriagado, correu até a soleira da porta, onde havia 2 linhas que, ao serem tocadas, invocavam o gênio, e tocou as linhas para que pudesse matar o gênio. Mas, assim que o gênio apareceu, ele viu que tinha feito uma grande besteira, e eis então o que aconteceu. Pois bem, minha senhora, saiba que assim que eu vi o gênio, eu me arrependi amargamente da minha impetuosidade, e a minha embriaguez passou na hora. A jovem, então, fez um sinal com os olhos, dizendo que eu fosse embora dali e salvasse a minha vida. Mas como eu estava muito assustado e minhas pernas estavam trêmulas, eu percebi que não conseguiria fugir e procurei um lugar para me esconder e ficar ali observando para ver o que iria acontecer. Mas qual não foi o meu desespero quando eu vi que, na minha pressa para chamar o gênio, eu havia esquecido minhas sandálias e meu machado ao lado da cama. O gênio, então, se voltou para sua esposa e perguntou: "O que você quer? Por que me chamou até aqui?" E ela respondeu: "Ah, meu senhor, me perdoe, foi sem querer. É que hoje eu acordei com muita vontade de beber um vinho, então eu acabei me embriagando, e na hora que eu estava passando por perto da soleira da porta, eu acabei me desequilibrando e toquei as linhas sem querer. Foi isso que aconteceu, mas você pode ir embora agora e eu vou ficar aqui aguardando seu retorno." Mas o gênio, suspeitando que houvesse alguma mentira por trás daquelas palavras, disse: "Mentirosa! Está acontecendo alguma coisa que você não quer me contar. Diga agora mesmo a verdade." E a moça respondeu: "Não, meu senhor, por Deus, eu estou te dizendo a verdade, não aconteceu nada. O senhor pode ir embora, eu vou ficar aqui te esperando." Mas neste momento, o gênio viu minhas sandálias e meu machado e gritou: "Mentirosa! Eu estou vendo ali umas sandálias e um machado, e eu sei que você está me traindo. Quem é o seu amante? Diga-me agora mesmo. De quem são aqueles pertences?" E a jovem, olhando minhas coisas, disse: "Eu não sei, meu senhor, eu nunca vi esses objetos aí antes. Será que não foi o senhor que trouxe em algum momento e esqueceu aí?" E o gênio, urrando de fúria, disse: "Mentirosa, mentirosa! Você acha que me passa para trás? Você vai pagar por isso e eu vou te fazer confessar quem é o seu amante." Então, o gênio, enfurecido, pegou a moça, tirou suas roupas, a amarrou e começou a bater nela.
E eu, ouvindo seu choro, me arrependi ainda mais e percebi que eu tinha de fugir dali naquele mesmo momento, senão acabaria morto. Então, aproveitando a distração dele e com o coração pesado pelo que eu havia feito e pelo que estava acontecendo à jovem que eu amava, eu subi correndo as escadas, saí pelo alçapão, andei pela floresta até encontrar a cidade e voltei à casa do alfaiate. Ele me recebeu à porta e disse: Por Deus, meu amigo, por onde você andou? Onde é que você dormiu? Eu fiquei preocupado a noite toda, pensando que tinha te acontecido alguma coisa. Você está bem? E eu, abatido e triste, disse: Sim, estou bem, não se preocupe comigo. Eu só quero ficar um pouco sozinho no meu quarto. E ele, mesmo percebendo que eu não estava muito bem, respeitou a minha privacidade e disse que eu fosse descansar. Então eu entrei no meu quarto, tranquei a porta e chorei por todos os meus infortúnios. E me lembrei do meu pai e de tudo o que tinha acontecido no deserto e dos ladrões que tinham me roubado e do meu sofrimento. E chorei, pois quando finalmente tive a possibilidade de ser feliz, eu estraguei tudo. Então, em minha amargura, eu recitei um poema que dizia: Minha sorte me maltrata como se eu fora seu inimigo, causando-me desgostos sempre que topa comigo. E mesmo que ela seja gentil por um instante qualquer, logo em seguida me faz vislumbrar novos desgostos. Depois de muito chorar, percebi que alguém batia à minha porta, e quando fui até lá para abrir, vi que era o meu amigo alfaiate. Ele então disse: Meu amigo, tem aí fora um velho segurando suas sandálias e o seu machado, e ele perguntou se eu conhecia o dono, e eu disse que você estava aqui no seu quarto. Então, por que você não vai até lá buscar suas coisas? No mesmo momento, eu percebi que o velho só podia ser o gênio e disse: Como ele me achou aqui? E meu amigo, o alfaiate, sem entender porque eu estava nervoso, disse: Ora, ele disse que encontrou suas coisas na floresta e que saiu por aí perguntando aos lenhadores de quem era aquilo para poder devolver. E os lenhadores disseram que era seu. Então apontaram a casa e disseram: Tudo isso pertence ao estrangeiro que está lá hospedado na casa do alfaiate. E agora ele está ali na porta te esperando. Então, por que você não vai até lá buscar suas coisas? E eu, tentando ganhar tempo, disse: Por favor, meu amigo, volte até a porta e diga a ele que espere um pouco. E assim o alfaiate fez. No mesmo momento, eu tranquei a porta e estava pensando em tentar fugir pela janela, quando o chão se abriu e então o gênio surgiu ali, segurando meu machado e minhas sandálias. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazarde então disse: Como são estupendas suas histórias, minha irmã. E Sherazade respondeu: Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Sheriar, cada vez mais interessado na história do segundo derviche, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade.